Olá, meus amigos, bom dia a todos. E vocês vão assistir um vídeo do Baltão Mengão. Mas antes, dá um minutinho para vocês assistirem uma apresentação de um colaborador nosso. Mas não saia daí não, porque eu já volto, já é 2 minutos, é pai bola, tá? Dê uma força para nós aí, tá? Esse pessoal que eu vou apresentar é nota 10, tá? Um abraço. A serralheria Antares dos meus amigos Henrique e Agnaldo vem agindo há mais de 30 anos, especializada em projetos de ferro e alumínio para arquitetura, design e paisagismo. A serralheria Antares possui profissionais altamente especializados, prestando serviços de excelente qualidade, acabamento e durabilidade a toda a Baixada Santista, São Paulo capital, Litoral, Norte e Sul. Por isso, recomendo e assino embaixo sobre sua qualidade. A todos, podem conferir fazendo uma visita à Serralheria Antares. Flamengo. Olá, meus amigos, bom dia nessa sexta-feira. Continua frio aqui em Santos, porque é natural isso, é o tempo dele. O que eu queria comentar com vocês é um pouquinho falar sobre o jogo de ontem. Um jogo um pouco tumultuado, um pouco violento. Mas não podemos dizer que foi um ótimo jogo, mas podia ser bem pior. O que eu vi é o que eu pretendo comentar para conversar com os amigos que são os torcedores. Acredito que a maioria não é que deve pensar como eu, mas deve ter visto o jogo com uma certa apreensão. Por quê? O Bolívar, ele veio aqui no Maracanã simplesmente para segurar um empate. Era a intenção dele. E outra coisa também, o tipo de provocação que eles fizeram para fazer com que os jogadores do Flamengo entrassem na pilha, porque eles gostariam de tentar conseguir uma expulsão. E quase que a turma entra. É que nós temos jogadores de experiência, não pode entrar na pilha deles, que eles são costumeiros e viseiro em fazer isso. Eles querem provocar o jogo muito violento, né? Eu ainda acredito que o juiz foi um pouco contradecente com o time deles, porque teve jogadas violentas. Mas, enfim, e dizer que o Flamengo fez uma ótima jogada, não. Uma ótima jogada que eu digo assim, uma ótima partida, não. Por quê? O time deles, nós fizemos um gol arrumado, bem arrumado, né? Enfim, bem jogado. Não sei se foi treino ou se não foi, mas eles fizeram um jogo muito bonito. Foi um jogo bonito para completar com um gol mais bonito ainda. E depois, às vezes as pessoas acham e ficam pensando que eu sou contra o meu time. Eu não sou contra o meu time. Eu não quero nem falar nada sobre o que eu penso de técnico, nem nada. Eu quero falar sobre o próprio jogo. O que aconteceu? O Flamengo fez um gol e o Bolívar, o que ele queria? Ele queria empatar. E nós demos chance a eles, deixar eles virem, em vez de continuar aquela pressão. É claro, quem viu o jogo sabe que o goleiro deles também pegou 3 bolas lá que foi por milagre, né? Eles pegaram, foi aquela cabeçada do Pulgar, então ele pegou no susto.
E outras duas lá no cantinho, poderia ser um placar mais elástico, é claro, é evidente, não pelo jogo espetacular que foi, mas pelas oportunidades nós poderíamos ter feito um placar maior. Não conseguimos. E ainda demos sorte, duas sortes que nós demos, muito boa. A primeira foi, mais uma vez, eu não sei que tipo de treinamento é feito no Flamengo, e mais uma vez, o atacante dele deu uma cabeçada e foi São Judas até Deus que nos ajudou. Que o Rossi já tinha ido, ele estava no desespero, não ia conseguir pegar. E a bola foi na trave. Se aquela bola entra, não ia, claro, a gente precisa entender que não existe o C. Mas foi um perigo enorme deles empatarem. Se eles empatam, era uma catástrofe para o Flamengo. Aí, no apagar das luzes, o Léo Pereira fez um gol. Não vou dizer para vocês que já facilitou. Não é que facilitou, mas já não está tão difícil do que 1-0. Porque nós todos sabemos, pela experiência, pelos jogos que nós assistimos, que em La Paz é difícil jogar, é muito difícil. E nós demos dois azares, no caso, né? no time do Flamengo. O Pedro e o Gabigol. O que não dá para entender, eu sempre bato na mesma tecla. Eu não consigo entender como é que é feito essa preparação física. Por quê? A preparação física, ela precisa ser ideal para separadamente, né, para os jogadores, dependendo de uma certa resistência. Agora, os dois jogadores tiveram lesão idêntica. Eles tiveram lesão na posterior. Bom, vamos lá. Analisando friamente, sem ser metido a entendido, o Pedro, a gente até consegue entender, porque o Pedro vem jogando todos os jogos. Vamos supor que o Pedro nós entendemos. Agora, como que o Gabigol, que quando vem jogando é 10 minutos, 5 minutos, como que ele tem a mesma lesão? Então, dá-se para entender da seguinte maneira. Eu tenho meu pensamento. Não quero dizer que sou expert no assunto, nem quero ser melhor do que ninguém. Mas, quando tem esse tipo de lesão, alguma coisa está acontecendo com a preparação física. Ou, de duas uma, ou os exercícios são inadequados, ou eles são exagerados. Uma das duas. Porque não é possível. O Pedro, nós entendemos. Joga sempre, deu uma lesão. E o Gabigol, que não joga nunca. Então, para La Paz, nós temos um problema sério. Tomara, eu bato na mesa, tomara que até lá, vai ser se eu não me engano, vai ser na quinta-feira que vem, tomara que até lá, nós vamos depender agora dos resultados médicos para saber o que os dois tiveram, para ver se eles podem jogar ou não contra o Bolívar lá em La Paz. Contra o Botafogo domingo, é muito difícil, está descartada a escalação deles. E continua aquela lenga-lenga que nós falamos sempre, daqui a pouco, acaba a autorização para contratação, fecha, e nós não vamos contratar ninguém. Continua aquela história, é uma história, parece novela. E não vem ninguém. Uma hora é o Michel, outra hora é o Claudinho, outra hora é o Zezinho, outra hora é o Toninho, e não vem ninguém. Nós não contratamos ninguém, não temos ninguém. Nós agora, ontem também, se eu não me engano, o Vitor também teve problema de lesão. Então nós não vamos ter os dois centroavantes, que nós não vamos ter. Nós não vamos ter lateral esquerda. Como vai ficar isso aí? Então, eu não sei como é que o Tite vai montar o time para domingo. Não sei se ele vai jogar com todos os reservas, não sei. Ele que tem nivelado. Mas ficou um pouco mais difícil. Lá em La Paz, ficou um pouco mais fácil em La Paz, porque nós fizemos 2 gols. Mas o Flamengo precisa jogar muito mais do que jogou no Maracanã para não ter uma surpresa, porque eles lá é muito difícil, falta o ar para os jogadores, é difícil, nunca consegue se ganhar lá, é muito difícil de ganhar, porque a altura de La Paz é mais de 3 mil metros, é muito difícil mesmo. Mas tomara que dê tudo certo, eu espero que dê tudo certo para mim não ser
um agorante, um cara que fica agorando mal para o Flamengo. Eu não quero mal para o Flamengo, eu quero bem para o Flamengo. Mas todo jogo é um sufoco. Ontem, o Flamengo não conseguiu um placar mais elástico por duas razões. Uma, que o goleiro pegou tudo. Pegou as bolas difíceis, ele pegou as bolas que poderiam ter entrado com tranquilidade, né? Mas ele pegou. Sem querer ou querendo, ele pegou. E outra coisa, a afobação. O Flamengo entrou num desespero, porque ele estava sabendo que 1-0 estava difícil. Ele sabe, o jogador sabe que se vai lá para La Paz com 1-0, pode dar adeus a Libertadores. Só um milagre que poderia acontecer diferente. Mas, enfim, conseguimos o segundo gol, 2-0. Não é um placar impossível do Bolívar virar lá, se o Flamengo não jogar. Se o Flamengo jogar direitinho, o que o Flamengo não pode fazer é jogar desesperado, chegar lá desesperado. Tem de ver, tem de analisar direito a equipe deles, porque a equipe do Bolívar não é uma equipe ruim, não, é uma equipe boa. Pode não ter nem comparação com os valores do Flamengo, mas é uma equipe que vai saber jogar e vai saber muito bem aproveitar a altura que tem lá no estádio deles. Então eu espero que dê tudo certo. Eu espero também que a lesão do Pedro e a lesão do Gabigol seja uma lesão simples. Às vezes a gente não é que a gente não quer que aconteça, mas essas distensões assim na parte superior da coxa, às vezes é muito difícil de recuperar. Eu digo assim, recuperar em uma semana, mas tomara que dê tudo certo, tá bom? Vamos ver agora, esperar domingo para jogar com o Botafogo. O Botafogo também, pelo que a gente está acostumado com o futebol, eu também não acredito que o Botafogo vai vir com todos os titulares, porque ele tem um jogo difícil com o Palmeiras lá no Allianz Parque. O Botafogo ganhou de 2-1, mas também da mesma maneira que o Bolívar pode virar lá em La Paz, o Palmeiras também pode virar no Allianz Parque. Então, gente, vamos esperar para ver, vamos bater aqui para que tudo corra bem. Eu tenho a esperança que a gente possa chegar em alguma coisa. Não é possível, nós não podemos sair da Libertadores logo na primeira jogada, nas primeiras partidas. E vamos ver o que o senhor Tite arruma, o que os jogadores podem fazer, mas tem de jogar muito melhor do que jogou ontem. Porque se fazer aquele joguinho de ontem, não vai conseguir. Porque a intenção do La Paz lá, ou a do Bolívar em La Paz, é pressionar o Flamengo, pode ter certeza. E ontem nós sofremos ainda um pouquinho de pressão, porque eu senti o time recuando um pouco e chutão, muito chutão. Eu continuo dizendo sempre, e vou dizer sempre que eu fizer vídeo, sempre que eu conversar com as pessoas, o Flamengo não é um time de chutão, o Flamengo é um time de toque, tem qualidade para isso. Agora, por que não acontece? Eu já estou cansado de dizer o porquê. Eu sei o porquê, mas eu não quero que fique tentando parecer que eu sou o mais entendido do futebol. Eu e muitas pessoas, muitos comentaristas, têm a mesma ideia do que acontece. Mas, enfim, a direção está lá, os diretores estão vendo, muito mais perto do que eu, e as providências têm sido tomadas por eles. Não vou dizer aqui, de maneira nenhuma, o fora Tite não é nada disso. O que eu gostaria é que acertasse de uma maneira diferente, que aproveitasse os nossos jogadores que são craques, né? de uma maneira diferente, com mais toque de bola, para que a gente possa envolver o adversário como sempre o Flamengo envolveu. O Flamengo nunca foi um time de retranca e nunca foi um time de jogar recuado. O Flamengo sempre foi um time de jogar para frente. Torno a repetir, sou torcedor antigo, tenho mais de 70 anos de torcedor, e sempre vi o Flamengo com jogadores com qualidades inferiores não ofendendo os jogadores, mas eram jogadores menos estrela do que nós temos hoje e jogavam para frente, não queria saber. Entendeu? Sempre jogou para frente, sempre foi um time guerreiro. Ultimamente, nós estamos sendo bem enfraquecidos com o sistema de jogo. Mas espero que dê tudo certo e desejo a todos saudações rubro-negras e dizer, gente, isso aqui é Flamengo. E nós não vamos perder a esperança que nós vamos conseguir se classificar. Eu bato aqui na mesa que a lesão dos dois meninos, do Pedro e do Gabigol, não seja uma lesão muito
como se diz, muito trágica e que eles possam voltar a jogar, no mínimo, em La Paz, tá? Um abraço a todos e, mais uma vez, bom final de semana e vamos esperar domingo com o Botafogo, porque vale jogar para ganhar, porque está dependendo da classificação do Brasileirão. E nós vamos conseguir, gente, porque isso aqui é para mim. Um abraço a todos.